Há 23 anos, em 15 de setembro de 1995, morreu aos 43 anos, vítima de um acidente de carro no Rio de Janeiro, o meia-atacante Dirceu, que vestiu a camisa da seleção brasileira em 3 Copas do Mundo. Dirceu José Guimarães nasceu em Curitiba no ano de 1952 e foi apontado como um dos principais jogadores da seleção nas décadas de 1970 e 1980. Na Copa de 78 na Argentina, Dirceu foi eleito o terceiro melhor jogador do Mundial. Ele tinha um preparo físico invejável, ele corria por todo o campo durante o jogo, fechava os espaços, perseguia os adversários, era rápido, técnico, tinha muita habilidade. E por tudo isso, ele era chamado de formiguinha, por ser um jogador completo. E apesar de toda a garra e toda a determinação dentro de campo, em 25 anos de carreira, ele jamais recebeu um cartão vermelho. Dirceu começou a carreira nas categorias de base do Coritiba. No ano de 1970, foi lançado no time profissional. Em 72, depois de participar dos Jogos Olímpicos em Munique, na Alemanha, Dirceu se transferiu para o Botafogo. Com a camisa alvinegra foram 52 jogos e 9 gols marcados. Um deles foi na derrota do Botafogo para o Palmeiras pela Taça Libertadores. No dia 17 de fevereiro de 1973, no Palestra Itália, o Verdão venceu o alvinegro por 3-2. Dirceu abriu o placar para a equipe do Botafogo e a gente recorda esse gol na narração de Jorge Cury, com o detalhe do repórter Otávio Pimentel. Recebe o zagueiro, combina o lance com Carlos Roberto, dá-lhe garoto, atrasa para o Britão, vai caminhando o becão da Copa, outra vez agora pela meia direita, procura o Jair, entra outra vez Luiz Pereira, um senhor zagueiro, desarma Jair, vence a linha divisória, atirou, Brito toca no couro, errou, entregando praticamente a Ney, recebeu, entra Valtencir, entraram os dois na bola, caíram ambos e a pelota ficou de graça para o Osmar até Carlos Roberto, anotem, tempo e placar, vai caminhando Dirceu, atirou, vai entrando, é gol! Camisa 16, Pimentel. Foi um lançamento profundo de Carlos Roberto. Aconteceu o seguinte: o Eurico não botou fé na corrida do garoto Dirceu e ficou atrapalhado com a bola. O Leão tinha para si que o Eurico dominaria o balão de couro. Entretanto, o Paranaense apareceu feito um raio. Bateu quase que de bico, de chuteira direita, mandando a bola no canto esquerdo baixo do Palmeiras. E o placar Brahma diz: Bota 1, Palmeiras 0. Apesar de não ter conquistado títulos no Botafogo, Dirceu foi um dos destaques do time, a ponto de garantir a convocação para a seleção brasileira que disputou a Copa de 74 na Alemanha. Dirceu foi titular nos jogos contra a Alemanha Oriental, Argentina, Holanda e Polônia, mas não chegou a balançar as redes. No ano seguinte, 75, Dirceu sai do Botafogo e se transfere para o Fluminense, no time mais técnico de todos os tempos no clube, a imbatível máquina tricolor, junto com craques como Rivelino, Carlos Alberto Torres, Paulo César Caju, Edinho, Toninho, Rodrigues Neto, Búfalo Gil, Doval e tantos outros. Pelo tricolor, Dirceu foi bicampeão carioca em 75 e 76. No tricolor foram 55 jogos e 7 gols marcados. Um deles foi na vitória do Fluminense sobre o Goitacás pelo Campeonato Carioca no dia 24 de abril do ano de 1976 no Maracanã. E a gente recorda esse gol na narração de Antônio Porto, com detalhe do comentarista Mário Viana. A marcação é perfeita pela intermediária do Fluminense com a recuperação de Paulo César atirando para Pintinho. Esse no esticão para Gil. A bola é boa, o zagueiro central dava condição para o ponteiro. Vai Gil, é o tanque tricolor. Arranca Gil, vai pelo comando. Rolou para Doval. Aparece o jogador Marcos. Toca Dirceu, apanha. Gol do Fluminense. Seguinte, o zagueiro do Goitacás, Paulo Marcos, tem a bola dominada.
foi dar de calcanhar para Miguel. Dirceu atrás dele, apanhou e mandou para o barbante. É o quarto gol do Fluminense. Pode vibrar, torcida tricolor. Mário Viana. Gol legal! Em 1977, o então presidente do Fluminense, Francisco Horta, inventou o chamado troca-troca entre os clubes do Rio. E com isso, Dirceu se transferiu para o Vasco, onde disputou 25 jogos entre os anos de 1977 e 1978 e marcou 2 gols. Em São Januário, Dirceu participou da conquista do Campeonato Carioca de 77. Um dos gols nessa campanha foi o da vitória do Vasco sobre o Olaria por 3-0 em São Januário, no dia 13 de abril de 1977. Dirceu fez o segundo gol e Antônio Porto narrou assim. A bola desceu, Dirceu invadiu, pintou o segundo, chuta para o gol! Golaço de Dirceu pela meia esquerda. Ele penetrou perdendo o ângulo de chute, mas acreditou e mandou uma bomba sensacional. É o segundo gol do Vasco da Gama. Pode vibrar, torcida Cruz Maltina. Dirceu, camisa número 9. Segundo gol para o Vascão da Gama. Em 1978, Dirceu teve seu grande momento com a seleção brasileira. Foi convocado por Cláudio Coutinho para a Copa do Mundo na Argentina. Começou como reserva de Rivelino, mas entrou já durante a estreia, na partida contra a Suécia, para não mais sair do time. Em 7 partidas, marcou 3 gols. 2 na vitória sobre o Peru por 3-0 e também na vitória sobre a Itália por 2-1, na decisão do terceiro lugar. Dirceu foi o principal destaque do Brasil, terceiro colocado invicto na competição. No dia 14 de junho de 1978, no Estádio Municipal de Mendoza, na Argentina, Dirceu abriu o placar na partida contra o Peru, aos 15 minutos de jogo. Brasil 1-0, e a gente recorda esse gol na narração de Valdir Amaral, com a participação do comentarista de arbitragem Mário Viana e do repórter Kleber Leite. Quase uma repetição do gol contra a seleção austríaca, só que dessa feita a jogada saiu pela esquerda, Brasil no ataque, 0-0 o placar. Falta Jorge Mendonça acelerando pelo Brasil e penetrando. Sofreu falta de Chumpitaz no prolongamento da grande área do Peru, direita da defesa brasileira. É uma falta perigosa. Mário Viana, voz do povo, falou, tá falando. É isso aí, tiro direto para o Brasil. Brasil! É uma falta perigosa com fumaça de gol para o Brasil, tomando posição Toninho, Jorge Mendonça e Dirceu. Atenção, saiu Jorge Mendonça. Ficam Toninho e Dirceu, bateu Dirceu no canto. É gol! Brasil! Gol do Brasil! Golaço! Golaço! Golaço Dirceu na penúltima gaveta, à esquerda do goleiro Quiroga. Dirceu, 11, é a camisa 10, indivíduo competente, o Dirceu. Brasil! Leite na rede do Peru, choveu na horta do Brasil. Que bonito é, as bandeiras tremulando, a torcida brilhando, vendo a gente balançar. Uma tempestade de bandeiras brasileiras saudando o gol de Dirceu, camisa 11, Mário Viana. Gol legal! É gol, é gol, é gol! Brasil! O segundo gol de Dirceu no jogo e na Copa foi marcado aos 28 minutos de partida. Brasil 2, Peru 0. E Valdir Amaral narrou assim com detalhe do comentarista Mário Viana. Rádio Globo! Consagração internacional, a melhor do Atlântico. Alta Amaral pela esquerda, cutucando para Dirceu na meia canhota, reticou, deixou para Batista, domina Batista, cutuca na meia direita, deu jogo a Jorge Mendonça, dribla bem, a Cubichas avança, põe no comando, entregando para Toninho Cerezo na meia canhota, deixou para Dirceu, penetrou, apontou, atirou uma para gol! Gol do Brasil! Brasil! Dirceu, chutando forte, à esquerda do goleiro Quiroga, que falhou, a pelota
penetrou no cantinho por baixo. Dirceu, agarra vidro, pulmão de aço, monstrinho do Brasil. Dirceu, camisa 11, segundo gol do Brasil. Uma tempestade de bandeiras brasileiras saudando o segundo gol do Brasil em Mendoza, o segundo gol de Dirceu, camisa 11. Em peixe na rede do Peru. José novamente na horta do Brasil. Que bonito é Brasil! As bandeiras tremulando, a torcida delirando, vendo a gente balançar. Uma tempestade de bandeiras brasileiras saudando o segundo gol do Brasil em Mendoza, o segundo gol de Dirceu, camisa 11. Mário Viana. Gol! Legal! Brasil! Brasil! O terceiro gol de Dirceu na Copa do Mundo de 78 na Argentina foi marcado na decisão do terceiro lugar diante da Itália. O Brasil venceu a Azurra de virada no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Dirceu fez o segundo gol da partida e o pai da matéria, Osmar Santos, narrou assim. Vai para Batista trazendo curtinho com o Juju, beleza. Capriça, garotinho, volta o lance para Roberto Rivelino. Desceu pela meia esquerda, fugindo para o contra-golpe, limpando pela linha, soltando para Dirceu para Rivelino. Enfiando na esquerda para Rodrigues Neto. Vai fundo, garotinho. Desceu solto pela esquerda, voltou o lance para Roberto Rivelino, recolheu Lima seco, primeiro na sua finta tradicional, pediu para alguém se desmarque, levantou para Jojo, ajeitou para Dirceu, pé esquerdo, olhou, tocou pro gol, e que gol! Brasil! Dirceuzinho! Que bonito é! Vendo a gente balançar. Na rede, pelo lado de dentro, numa linda jogada do maestro Rivelino. Falta qualquer time também, Rivelino faz na sua ausência. Ajeitou no rebate de Jojo, Dirceuzinho com a bola toda, inventou pro gol. Na garganta o gosto de paixão e a vontade de gritar ao mundo essa sensação incrível do gol do Brasil. Irredutível, inexplicavelmente deliciosa. Gol brasileiro em Buenos Aires, apesar da fragilidade, do mau futebol, a habilidade individual. Aquilo que o brasileiro sabe e tem como própria natureza. No futebol do Brasil, a habilidade se prevalecendo em cima de esquema que não existe, em cima de indefinição, em cima de incerteza, em cima de dúvida, em cima de tudo mal feito, a habilidade do jogador do Brasil. É isso que nós nos vangloriamos e nós sempre estamos aqui para repetir, louvando o que bem merece, mas deixando o que é ruim de lado. A falta de estrutura, indefinição, a falta de comando, os homens errados, a falta de tática, a falta de um grande técnico ao time do Brasil. Louvando o que bem merece, Dirceuzinho, Rivelino, a habilidade, estamos louvando o que bem merece, repetindo Gil, deixando o ruim de lado. Gol bonito, gol aflito, gol bendito, eu repito, gol do Brasil. Dirceuzinho no pedaço na frente, apesar de você, Coutinho, apesar de você, comissão técnica na frente do Brasil. 2-1, detalhe que Rose de primãozinha da matéria não viu nessa, Fausto. Depois da Copa do Mundo de 1978, Dirceu deixa o Brasil e se transfere para o exterior. Passou uma temporada no América do México, mais uma temporada no Atlético de Madrid, até que em 1982, ano em que participa de sua última Copa do Mundo com a seleção, Dirceu vai para a Itália. Lá ele passou por Verona, Nápoles, Ascoli, Como e também pelo Avellino. Em 88, Dirceu retorna ao Brasil para jogar pelo Vasco. Ele participou de 7 jogos e fez parte da campanha da conquista do Campeonato Carioca de 88, mas deixou o clube depois de se desentender com o técnico Sebastião Lazzaroni. E a partir daí, Dirceu não voltaria mais ao Brasil. Jogou nos Estados Unidos, no Miami Sharks, e terminou a carreira depois de passar por vários clubes pequenos da Itália. Depois de 17 anos fora do Brasil, Dirceu então resolve voltar e se restabelecer de maneira definitiva no país em 1995. Uma semana depois de chegar ao Rio, quando voltava de uma pelada com ex-jogadores na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, Dirceu e um amigo italiano foram vítimas de irresponsáveis que disputavam uma corrida em plena rua durante a madrugada. Os dois morreram na hora, no dia 15 de setembro de 95. Dirceu José Guimarães tinha 43 anos de idade, deixou 3 crianças e a mulher grávida do 4º filho. Futebol a manivela. Futebol a manivela.